Oi, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como cultivar orquídeas. Sim, meio aleatório, né? Mas eu acho que vai ser bem legal, principalmente para quem está começando ou para você que está meio perdido. Acho que vai ser um vídeo bem legal. Como cultivar orquídeas é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, tá lá arco-íris de orquídeas, eu no seu e-mail, tá bom? Dá um like no vídeo, eu agradeço muito. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários como você começou a cultivar orquídeas. Como é que foi o seu começo de cultivo de orquídeas, ou como está sendo, né? Se você está começando agora, me conta aí como é que está sendo. Tá empolgado? Tá com medo? Como é que tá? Conta pra mim aqui. Me segue lá no Instagram. Ó, tá aparecendo aqui arco-íris de orquídeas pra vocês. Lá no Instagram tem foto todo dia, tem stories, eu tô sempre lá. Arco-íris de orquídeas no Instagram. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Vamos conversar sobre como cultivar orquídeas. Roda a vinheta. Gente, como cultivar orquídeas? Eu converso muito com a Jéssica Rossetti sobre isso e a gente repete muito a mesma coisa pro pessoal do grupo do WhatsApp e o grupo do Facebook. Você tem vontade de ter plantas, de ter orquídeas, é essencial você saber o lugar aonde você tem. Todo o processo começa no ambiente. Quanto você tem de luz, se você tem umidade, porque é tudo a partir daí. Se você tem um ambiente que tem uma luz da manhã até o meio-dia, você vai ter que escolher plantas adequadas a esse tipo de luz. Se você tem um local de cultivo que só pega sol do meio-dia ao final do dia, você tem que escolher, você pode escolher outros tipos de plantas, né? Se você tem sol o dia inteiro, você pode ter outra variedade de plantas. Então é importante você saber, conhecer o lugar onde você tem, para saber a quantidade de luz, o tipo de luz que você tem. Porque aí você consegue botar o seu sombrite, você consegue escolher o seu sombrite. Inclusive tem vídeo de sombrite aqui no canal, tá aparecendo no card para vocês. Vocês conseguem escolher o sombrite e tudo direitinho. Não adianta vocês quererem colocar uma phalaenopsis no sol da tarde, que não vai dar certo. Não adianta vocês quererem colocar uma catileia no solzinho da manhã, porque não vai dar certo. Entendeu? Não adianta colocar a Wanda na sombra, porque não vai dar certo. Não adianta você cultivar um sapatinho no sol, porque não vai dar certo. Então você, conhecendo o seu ambiente, conhecendo a quantidade de luz que você tem, você consegue escolher quais plantas você vai cultivar. Conhecendo o seu ambiente, conhecendo de ambientes, você consegue, por exemplo, saber que num certo lugar você coloca plantas de mais sol. Você consegue colocar uma planta de altíssima luminosidade, como uma valqueriana, como uma bifoliar de alta luminosidade, mais perto de uma malha de sombreamento. Se você tem um sol da tarde, você sabe que você pode cultivar vandas, você pode cultivar catileias que precisam de mais luz. E por aí vai, gente. Se você tem um cantinho que fica mais sombreado, mais fresquinho, que pega um solzinho de até 10 horas da manhã, você pode talvez colocar uma phalaenopsis mais escondida, você pode cultivar um phragmipedium, um paphiopedium, um sapatinho. Você pode esconder um bulbophyllum. Da mesma maneira que se você tem um sol o dia inteiro, você pode lascar uma granulosa, uma escofeldiana, uma valqueriana, uma clande, labiatas, tudo perto do sombrite, da malha de sombreamento,
porque são plantas que precisam de alta luminosidade, que gostam de calor. Se você tem um lugar muito quente, Denfal. Denfal ama calor, ama sol. Tá com uma Denfal morrendo? Amarra no toquinho, bota ela para pegar sol o dia inteiro através da malha de sombreamento, rega ela todo dia à noite. Em 6 meses você vai ter uma outra planta. Então assim, conheça o seu ambiente, conheça a sua luz, porque a partir daí você vai escolher as plantas para botar no seu orquidário. Aí vem a umidade. Gente, não tem jeito. Tem certas plantas que precisam de menos umidade, né? Os catacetos, eles ficam mais expostos, eles ficam em ambientes mais secos. As laélias rupícolas, elas ficam em ambientes mais secos. Mas a grande maioria precisa de umidade. Umidade não é manter a sua planta ensopada, não é você molhar a sua planta o tempo inteiro. Umidade é você ter um chão úmido, é você ter uma parede úmida, é você ter água no seu chão, é você ter mata ao seu redor, é você morar perto do mar, é você ter água flutuando no ar. Então, se você mora em um lugar seco, vale você ter chão de brita, chão de terra, vale ter grama, vale você ter fontes dentro do seu orquidário para você fazer essa água bater e evaporar, vale manter o chão do orquidário molhado, vale ter aspersor de água bem fininha para dar uma umidade na sua planta. Vale você molhar um pouco mais a sua planta à noite. Maicon, mas várias pessoas me falam que plantas não podem dormir molhadas. Então, à noite é onde o orvalho desce. Na natureza, à noite é onde o orvalho desce. Se a sua planta está bem aerada, se a sua planta epífita está bem aerada, está num cultivo aerado, fofo, que o ar circula, não vai ter problema você molhar a sua planta à noite. A questão toda é que quando amanhecer, a sua planta esteja seca, a sua planta esteja quase seca, para poder terminar de secar, terminar de secar durante o dia e receber esse sol sem apodrecer, sem cozinhar, sem propagar bactéria e fungo. Então, se você regar as suas plantas às 8 da noite, quando já anoiteceu e não está tão quente, não vai ter problema. Desde que esteja aerado, desde que esteja bem ventilado, que o ar corra dentro do seu orquidário, para às 4 da manhã já está praticamente tudo seco, entendeu? Mas umidade é essencial, precisa ter umidade. Aí entra a adubação. Michael, precisa adubar a orquídea? Sim, precisa adubar a orquídea. Ah, mas na natureza elas não tem ninguém recebendo adubo, é tudo natural. Ok, a sua casa não está dentro da floresta amazônica, não está na floresta tropical, você não mora na floresta da Tijuca, ou seja, você não mora dentro da floresta. Não tem a casca da árvore apodrecendo, não tem o passarinho fazendo cocô, não tem o animal morto ali para adubar naturalmente a sua planta. Então o que você faz? Você aduba. Aduba por menos. Não faz adubo forte, faça adubo fraco. É melhor você adubar de menos do que você adubar demais, mas não deixe de adubar as suas plantas. Vou fazer um adendo de adubação. Plantas de alta luminosidade, plantas que recebem muita luz, que gostam de muita luz e precisam de muita luz, Vanda valqueriana, clange, bifoliares de alta luminosidade, labia, tudo planta que gosta de muito sol através da malha de sombreamento, elas gostam de muito adubo. Por quê? Elas fazem fotossíntese, muita fotossíntese, elas processam o nutriente para transformar em seiva, em açúcar, em glicose, para fazer essa planta crescer, para fazer essa planta enraizar, para fazer essa planta brotar, para fazer essa planta florir com rapidez.
Mesmo no inverno, se você tem uma planta de alta luminosidade que pega sol o dia inteiro, você pode continuar adubando ela, obviamente se ela não dorme, né? Você não vai adubar um cataceto dormindo. Mas, por exemplo, uma granulosa, uma labiata, se ela está em um processo vegetativo, de crescimento vegetativo, crescendo broto, crescendo raiz, enfim, desenvolvendo, continua adubando ela, porque a quantidade de sol que ela pega é o suficiente, que ela capta, é suficiente para ela processar adubo. Novamente, não é adubo forte, é adubo constante, tá bom? Plantas de baixa luminosidade precisam de menos adubo. Por quê? Menos luz, menos fotossíntese, menos transformação de nutrientes em glicose em seiva. E tem as plantas que você tem que prestar atenção. Por exemplo, as miltônias colombianas, que na verdade são Miltoniopsis, elas são enjoadas com adubo. Plantas de baixíssima luminosidade, como Miltoniopsis, Miltônias colombianas, até Phalaenopsis, sapatinhos, Phragmipediums, Paphiopedilus, plantas ludízias, plantas de baixíssima luminosidade, de pouca luz, elas pedem adubo extremamente diluído. Por quê? Porque o adubo forte, além de não ser consumido, o adubo excessivo, o adubo forte, além de não ser consumido por causa da baixa luminosidade, ele acumula no substrato, ele salga o substrato, então a raiz queima. As raízes dessas plantas de baixa luminosidade, elas são raízes que não toleram sal, elas não toleram adubo forte, elas queimam. Então, para você adubar esse tipo de planta, tem que ser ainda mais diluído. Se, por exemplo, um adubo ele indica 1 ml para cada litro d'água, você pode adubar suas plantas de luminosidade alta ou tradicional com meio ml por litro, ou então 1 ml para cada 2 litros. Mas para essas plantas em especial vocês podem fazer ainda mais diluído, tipo 1 ml para 4 litros, 1 ml para 5 litros. Então é assim que funciona, tá bom? Aí a gente vai entrar em substrato. Gente, substrato é uma coisa muito pessoal. Eu cultivo em brita, tá? Inclusive tem vídeos de como higienizar a brita, como adubar na brita. Eu cultivo na brita, tá aparecendo tudo aqui no card pra vocês. Substrato é uma coisa muito pessoal. As orquídeas, elas epífitas, as orquídeas epífitas, as orquídeas aéreas, elas não precisam de substrato para viver. Elas podem viver agarradas em madeira, numa casca de peroba, num tronquinho de sanção do campo, numa jangadinha de café. Tecnicamente, elas estão sem substrato, mas na verdade o substrato é o tronquinho, é o leque, é a casca, é a jangadinha. A planta não precisa estar num vaso, ela não precisa estar plantada dentro de um vasinho. Ela pode estar simplesmente encostada, apoiada e crescer ali. Lembrando que substratos vivos, quando eu falo substrato vivo, eu falo da casca de pinhos, do carvão, da casca de macadâmia, do esfagno. Substratos vivos, coisas que apodrecem, você sempre tem que estar trocando isso. Substratos de melhor qualidade duram mais tempo, mas ainda assim vão precisar ser trocados. Ao contrário de substratos mortos, a substratos que não apodrecem, como é o meu caso, que é a brita. A brita pode ficar suja, a brita pode ficar com lodo, mas ela não apodrece, ela não se decompõe. Então, aquele ambiente ali está sempre limpinho e adequado para ela. Se você quer
se você aduba com muito, ou você quer dar um banho nessa brita, você pode simplesmente mergulhar ela dentro da água e tirar, que acabou. É diferente de uma casca de pinos, de um chip de coco, por exemplo, de uma fibra de coco, que se você molha o tempo inteiro, que se você joga água o tempo inteiro, ela absorve, ela incha, ela fica ensopada. Aí uma planta aérea, uma raiz aérea, que não está acostumado a essa água excessiva, vai perder as raízes, vai chamar bicho, vai chamar bactéria, vai chamar fungo, vai chamar podridão e por aí vai. Se você tem um ambiente legal, com a umidade certa, você pode plantar tudo em toquinho, em casca de peroba, em leque e ter suas plantas sem se preocupar com o excesso de chuva, substrato apodrecendo, ou não fazer um adubo muito forte para não salgar o teu carvão, por exemplo, que é uma coisa que muita gente usa e agarra um sal absurdo, e por aí vai, entendeu? Volta no seu ambiente, que se você conseguir criar, se você conseguir ter uma luz boa, você consegue adequar o seu substrato para você ter um cultivo mais tranquilo, entendeu? A escolha do substrato é influenciado pela luz que você tem do seu ambiente, é influenciado pela umidade que você tem, tá bom? Vou finalizar com a ventilação. As orquídeas, elas são plantas da floresta, né? E na floresta tem a brisa, bate um vento, é arejado, é fresco. Existem plantas que gostam de calor e toleram calor muito bem. Calor, na maioria das plantas, não é problema. Obviamente que plantas como sapatinhos, plantas de baixa luminosidade são um pouco mais chatas com o calor, mas ainda assim elas apreciam ventilação. A ventilação, ela evita que a cochonilha chegue, a ventilação evita que a cochonilha de carapaça se estabeleça na sua planta, a ventilação ajuda com que a sua planta seque na rega que você fez à noite, a ventilação ajuda que a sua planta seque da chuva, do orvalho, para quando amanhecer, para quando vier o sol, a sua planta não cozinhar, ajuda a refrescar a planta nos dias de calor. Sua planta está ali parada, pegando aquele sol através da malha de sombreamento, o vento que bate, um vento suave, né? Uma brisa que bate, refresca a planta para essa folha não superaquecer e não queimar. Então, ventilação também é uma coisa que a gente esquece. E é muito importante a gente falar sobre ventilação. Se você não tem ventilação, vale colocar um ventilador dentro do seu orquidário para fazer esse ar circular. Enfim, gente, ventilação é show de bola. Pessoal, para cuidar de orquídea você tem que conhecer o ambiente de vocês. Tem que conhecer a luz, tem que conhecer o lugar onde vocês estão e adaptar isso. Tem que ter umidade, a planta precisa de umidade, tá bom? Para se manter bonita, se manter hidratada. E aí você vai entrar com adubação constante, diluída, de acordo com o tipo de planta. Tá bom, pessoal? Tem dúvida? Comenta aqui embaixo, conta como vocês cuidam das suas orquídeas. Tô esperando os comentários de vocês. A minha bateria vai morrer, mas é isso, tô esperando vocês aqui. Comentem como vocês cuidam das suas orquídeas. Obrigado por assistir, um beijo e até mais, tchau!